Era uma quinta-feira comum, daquelas que você vive no piloto automático. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, tirado o sapato na porta, jogado a bolsa no sofá. A rotina de sempre. Meu marido ainda não tinha chegado, mas isso também não era novidade. Nos últimos meses, ele sempre arrumava um motivo para chegar mais tarde. Reunião aqui, problema no escritório ali, trânsito impossível. Eu acreditava. Ou melhor, eu queria acreditar. Porque quando você ama alguém de verdade, quando construiu 8 anos de história ao lado dessa pessoa, você não quer enxergar as rachaduras. Você prefere ignorar os sinais. E eu estava fazendo exatamente isso, ignorando tudo que meu instinto gritava há semanas. Eu tinha acabado de colocar água para ferver quando ouvi a batida na porta. Não foi uma batida normal, sabe? Foi aquele tipo de batida urgente, insistente, que faz seu coração acelerar antes mesmo de você saber o motivo. Olhei para o relógio na parede da cozinha. 10 horas da noite. Quem bateria na minha porta àquela hora? Caminhei até a entrada com aquela sensação estranha no peito, aquele aperto que você sente quando sabe que algo importante está prestes a acontecer, mas ainda não sabe se é bom ou ruim. Abri a porta e lá estava ela. Minha vizinha nova, aquela que tinha se mudado para o apartamento ao lado há umas 3 semanas. A gente tinha trocado alguns bons dias no elevador, nada além disso. Ela sempre me pareceu educada, discreta, do tipo que não se mete na vida de ninguém. Mas naquela noite, o rosto dela estava diferente. Os olhos estavam tensos, a respiração irregular, e ela segurava o celular com tanta força que os dedos pareciam brancos. Ela me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Um olhar de quem carrega um peso enorme e não sabe se deve passar esse peso para frente. Preciso te mostrar uma coisa, ela disse. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro, mas cada palavra carregava uma urgência que me fez gelar. Eu fiquei parada ali, segurando a maçaneta da porta, sentindo meu estômago revirar sem entender exatamente por quê. Algo no jeito que ela falou, na forma como evitava meu olhar direto, me disse que o que vinha a seguir ia mudar tudo. E quando você sente isso, quando cada célula do seu corpo te avisa que sua vida está prestes a virar do avesso, você tem 2 escolhas. Você pode fechar a porta e fingir que aquele momento nunca aconteceu. Ou você pode deixar a verdade entrar, mesmo sabendo que ela vai doer mais do que qualquer coisa que você já sentiu. Eu dei um passo para trás e deixei ela entrar. Meu apartamento nunca pareceu tão silencioso quanto naquele momento. Eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio da sala, o zumbido baixo da geladeira na cozinha, até minha própria respiração parecia alta demais. Ela ficou parada no meio da sala, ainda segurando aquele celular como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. E de certa forma, era exatamente isso. Eu cruzei os braços, mais para me proteger do que por qualquer outro motivo, e esperei. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ela conseguia ouvir. Você merece saber a verdade, ela disse finalmente. E aquelas 5 palavras foram suficientes para fazer meu mundo começar a desmoronar. Porque quando alguém chega até você e diz isso, você já sabe que a verdade não é boa. Ninguém bate na sua porta às 10 da noite para te contar boas notícias. Ninguém te olha com aquela mistura de pena e determinação para te dizer algo que vai te fazer sorrir. Eu senti minhas pernas ficarem fracas, mas continuei de pé. Continuei esperando, mesmo que cada segundo parecesse uma eternidade. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu não ia falar nada, ela disse. Eu realmente pensei em ficar quieta e deixar você descobrir por conta própria, ou nunca descobrir. Mas aí eu me coloquei no seu lugar. Se fosse comigo, eu gostaria de saber. Mesmo que doesse. Mesmo que destruísse tudo o que eu acreditava. Eu ainda gostaria de saber. E você merece fazer essa escolha também. Eu não entendi nada do que ela estava dizendo naquele momento. Minha cabeça estava girando, tentando processar as palavras dela, tentando se preparar para o que vinha a seguir. Mas como você se prepara para algo assim? Como você se prepara para ver sua vida inteira sendo reescrita em questão de segundos? Ela finalmente levantou o celular. A tela estava acesa, e eu conseguia ver que havia várias fotos abertas em uma galeria. Mas ainda não conseguia ver o que eram. Ela hesitou mais uma vez, e por um momento eu pensei que ela ia desistir, que ia guardar o celular e ir embora, e eu ia poder voltar para minha ignorância confortável. Mas ela não fez isso. Ela girou a tela do celular na minha direção. E naquele momento, quando meus olhos focaram nas imagens, tudo parou. Eu vi meu marido. O homem com quem eu dividia a cama todas as noites. O homem que me beijava de manhã antes de sair para o trabalho.
O homem que me dizia que me amava toda vez que desligava o telefone. Eu vi ele em uma série de fotos, e ele não estava sozinho. Ele estava com outra mulher. E não eram fotos inocentes. Não eram fotos de colegas de trabalho tomando um café. Eram fotos de um casal. Fotos de beijos. Fotos de abracos íntimos. Fotos que não deixavam espaço nenhum para dúvida ou interpretação. Meu marido estava me traindo. Eu não consegui me mexer. Não consegui falar. Não consegui nem respirar direito. Eu só ficava olhando para aquela tela, passando de uma foto para outra com o dedo trêmulo, vendo a mesma cena se repetir de ângulos diferentes. Havia data e horário em cada foto. E cada uma delas correspondia exatamente a um dia em que ele tinha dito que estava preso no trabalho. Cada uma delas era uma mentira que eu tinha engolido sem questionar. Cada uma delas era uma prova de que eu estava vivendo em uma ilusão há meses. 6 meses antes, se alguém me dissesse que essa cena ia acontecer, eu teria rido na cara dessa pessoa. 6 meses antes, minha vida era completamente diferente. Ou pelo menos, eu achava que era. A verdade é que os sinais estavam todos lá, gritando na minha cara, mas eu estava ocupada demais sendo feliz para perceber. Ou talvez eu estivesse ocupada demais fingindo ser feliz. É engraçado como a gente se engana. Como a gente cria uma narrativa na própria cabeça e acredita nela com tanta força que ignora tudo que contradiz essa história. Meu casamento tinha 8 anos. 8 anos de história, de memórias, de planos para o futuro. A gente se conheceu naquele jeito clássico, quase clichê, em uma festa de amigos em comum. Ele era engraçado, atencioso, me fazia sentir especial. O namoro foi rápido e intenso. Casamos 2 anos depois. No começo, era tudo perfeito. Ele me mandava mensagens durante o dia só para dizer que estava pensando em mim. Chegava em casa e me abraçava por trás enquanto eu cozinhava. A gente assistia séries abraçados no sofá e fazíamos planos de viajar pelo mundo. Era o tipo de relacionamento que todo mundo invejava. Era o tipo de amor que você acha que vai durar para sempre. Mas a vida tem um jeito de ir mudando as coisas devagar, tão devagar que você nem percebe. As mensagens durante o dia foram ficando mais raras. Os abraços por trás viraram um beijo mecânico quando ele chegava em casa. As séries no sofá se transformaram em cada um no próprio celular, no mesmo ambiente, mas em mundos completamente diferentes. E os planos de viajar pelo mundo foram adiados indefinidamente porque sempre tinha algo mais urgente, mais importante. Eu percebi essas mudanças? Claro que percebi. Mas eu atribuí tudo ao tempo, à rotina, à vida adulta com suas responsabilidades e cansaços. Eu disse para mim mesma que era normal. Que todo casamento passa por fases mais calmas. Que o amor maduro é diferente do amor apaixonado do começo. E então começaram os sinais mais óbvios. Os sinais que eu deveria ter prestado atenção, mas escolhi ignorar. O celular que ele começou a levar para todo lugar, até para o banheiro. As mensagens que faziam o telefone dele vibrar e que ele checava rapidamente, virando a tela para baixo logo em seguida. As ligações que ele atendia em outro cômodo, falando baixo, como se não quisesse que eu ouvisse. Quando eu perguntava, a resposta era sempre a mesma. Era trabalho. Sempre trabalho. E eu aceitava. Porque questionar significaria admitir que eu desconfiava dele. E desconfiar dele significaria admitir que talvez nosso casamento não fosse tão sólido quanto eu sempre acreditei. As chegadas tarde começaram há uns 4 meses. No começo, era uma vez por semana. Depois, 2 vezes. Depois, virou rotina. Ele mandava mensagem dizendo que tinha reunião de última hora, que o chefe precisava dele para fechar um projeto urgente, que o trânsito estava impossível. E eu preparava o jantar, deixava o prato dele no forno para manter aquecido, e esperava. Às vezes ele chegava às 9 da noite. Outras vezes, quase 10. Uma vez, passou das 11. Quando ele chegava, eu perguntava como tinha sido o dia. Ele respondia com monossílabos, comia em silêncio, tomava banho e ia dormir. E eu ficava acordada ao lado dele, olhando para o teto, sentindo que algo estava errado, mas sem coragem de nomear o que era. Teve uma vez que minhas amigas insinuaram que algo estava estranho. A gente estava em um almoço de domingo, daqueles que a gente marca para colocar a conversa em dia. Eu estava contando sobre a rotina corrida dele no trabalho, sobre como ele estava sempre ocupado, sempre cansado, sempre com algo urgente para resolver. E uma delas, a Mariana, me olhou com aquela expressão que você reconhece na hora. Aquela mistura de preocupação e hesitação,
como se ela quisesse dizer algo, mas não soubesse se deveria. Ela começou devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Será que é só trabalho mesmo? Será que não tem mais nada acontecendo? E eu senti meu corpo inteiro ficar tenso. Sentí a defensiva subir instantaneamente. Eu respondi rápido demais, alto demais. Claro que é trabalho. Vocês não entendem como é a empresa dele. Vocês não entendem a pressão que ele está. Vocês não entendem nosso relacionamento. E elas ficaram quietas. Trocaram aquele olhar entre si que dizia tudo sem dizer nada. E a conversa mudou de assunto. Mas eu saí daquele almoço com um peso no peito. Não pela insinuação delas, mas porque uma parte de mim, uma parte pequena que eu estava tentando sufocar há meses, sabia que elas tinham razão. Sabia que tinha algo errado. Mas admitir isso era abrir uma porta que eu não estava pronta para abrir. Então eu continuei empurrando essa sensação para baixo, enterrando-ela cada vez mais fundo, fingindo que se eu não olhasse para o problema, ele não existia. A senha do celular dele mudou há 2 meses. Eu descobri por acidente. A gente sempre soube as senhas um do outro. Não por desconfiança, mas por praticidade. Quantas vezes você precisa pegar o celular do seu parceiro para checar algo rápido enquanto ele está dirigindo, ou ocupado, ou simplesmente com as mãos sujas? Era algo natural entre a gente. Mas um dia eu peguei o celular dele para procurar o número de um restaurante que ele tinha salvo, e quando coloquei a senha de sempre, apareceu aquela mensagem. Senha incorreta. Tentei de novo, pensando que tinha digitado errado. Senha incorreta. E então ele percebeu o que eu estava fazendo e rapidamente pegou o celular da minha mão. Mudei a senha ontem, ele disse. Estava tendo problemas de segurança no trabalho, todos tiveram que trocar. E me deu um sorriso rápido antes de destrancar e me passar o telefone de volta com a tela já na lista de contatos. Eu aceitei a explicação. Claro que aceitei. Por que questionar seria começar uma briga? Seria plantar uma semente de desconfiança que eu não queria ver crescer. Mas aquela noite, quando ele já estava dormindo, eu fiquei acordada pensando nisso. Problemas de segurança no trabalho não te fazem mudar a senha do celular pessoal. E mesmo que fizessem, por que ele não me contou a senha nova? Por que pegou o celular da minha mão tão rápido, como se tivesse algo a esconder? Essas perguntas rodavam na minha cabeça, mas toda vez que uma delas tentava ganhar força, eu a empurrava de volta. Eu dizia para mim mesma que estava sendo paranoica, que estava criando problemas onde não existiam, que se eu começasse a desconfiar dele sem motivo, ia destruir nosso casamento com minhas próprias mãos. As mensagens começaram a aparecer de um jeito diferente também. O telefone dele vibrava, ele olhava rapidamente, e eu conseguia ver uma mudança sutil na expressão dele. Nada muito óbvio. Só um pequeno sorriso. Ou um franzir de testa. Ou aquele olhar de quem está lendo algo importante. E então ele colocava o celular no bolso e voltava a fazer o que estava fazendo antes, como se nada tivesse acontecido. O perguntava. Quem era? O que foi? E a resposta era sempre vaga. Ah, só um colega. Nada importante. Só trabalho. E eu olhava para ele esperando mais, esperando que ele elaborasse, que me incluísse naquilo que estava acontecendo na vida dele. Mas ele não elaborava. Ele só mudava de assunto e seguia em frente. Teve uma noite específica que eu nunca vou esquecer. A gente estava na cama, cada um no seu celular antes de dormir. O telefone dele vibrou, ele checou, e eu vi aquele sorriso. Aquele sorriso pequeno, involuntário, que você dá quando recebe mensagem de alguém que te faz feliz. E algo dentro de mim quebrou naquele momento. Porque eu não conseguia me lembrar da última vez que ele tinha sorrido assim para uma mensagem minha. Não conseguia me lembrar da última vez que uma mensagem minha tinha causado aquela reação nele. E eu percebi que ele estava sentindo por outra pessoa o que costumava sentir por mim. Mas mesmo assim, mesmo com essa percepção clara como água, eu não disse nada. Eu só virei para o outro lado e fingi que estava com sono. O perfume apareceu numa sexta-feira. Ele chegou tarde de novo, quase 10:30 da noite. Quando me abraçou para me cumprimentar, eu senti um cheiro diferente. Não era o perfume dele. Não era nenhum cheiro que eu reconhecesse. Era floral, feminino, completamente fora do lugar nas roupas dele. Meu corpo inteiro ficou alerta. Meu coração disparou. Minha mente começou a correr, tentando encontrar uma explicação inocente para aquilo. Ele deve ter esbarrado em alguém no elevador. Deve ter pegado carona com alguma colega.
Deve ter abraçado alguém no trabalho. Mas eu sabia. No fundo, eu sabia que nenhuma dessas explicações fazia sentido. Você não fica com o perfume de outra pessoa tão impregnado na roupa por um abraço casual. Eu me afastei do abraço e olhei para ele. Você mudou de perfume? Eu perguntei, tentando manter a voz calma, tentando não deixar transparecer o pânico que estava crescendo dentro de mim. Ele pareceu confuso por um segundo. Não, por quê? E eu disse que estava sentindo um cheiro diferente. Ele cheirou a própria camisa, deu de ombros. Ah, deve ser da fulana do trabalho. Ela me abraçou hoje quando fechamos aquele contrato grande. Você sabe como ela é efusiva. E eu fiquei ali parada, segurando aquela explicação nas mãos como quem segura algo quente demais, querendo acreditar, mas sentindo que estava me queimando. E então ele foi para o banheiro tomar banho, e eu fiquei sozinha na sala, com aquele cheiro ainda no ar, com aquela sensação de que algo fundamental tinha acabado de mudar. Na semana seguinte, eu encontrei o recibo. Eu estava separando a roupa dele para lavar, esvaziando os bolsos da calça como sempre faço, quando senti o papel amassado no fundo. Tirei sem pensar muito, achando que era alguma nota fiscal qualquer. Mas quando abri e olhei, meu estômago gelou. Era um recibo de um restaurante caro. Muito caro. O tipo de lugar que a gente só ia em aniversários ou datas muito especiais. E a data no recibo era de 2 dias atrás. Uma terça-feira. O dia em que ele tinha dito que ficaria até tarde no escritório para fechar um relatório urgente. O valor era para 2 pessoas. Entrada, prato principal, sobremesa, vinho. Uma conta que gritava encontro romântico. Eu fiquei segurando aquele pedaço de papel, sentada na beirada da cama, sentindo o mundo girar ao meu redor. Minha mente estava correndo, tentando encontrar uma explicação. Talvez fosse um jantar de negócios. Talvez ele estivesse com um cliente importante. Talvez fosse alguma celebração com a equipe. Mas eu sabia que estava me enganando. Eu sabia que jantares de negócios não incluem sobremesa e vinho caro. Eu sabia que celebrações de equipe envolvem mais de 2 pessoas. Eu sabia exatamente o que aquele recibo significava. Mas saber e aceitar são coisas completamente diferentes. Quando ele chegou em casa naquela noite, eu estava esperando na sala com o recibo na mão. Ele entrou, me viu sentada ali, e algo na postura dele mudou imediatamente. Ele sabia que eu tinha descoberto algo. Eu levantei o recibo para que ele pudesse ver. O que é isso? Eu perguntei. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava, mas ela tremia nas bordas. Ele olhou para o papel, e por um segundo eu vi algo passar pelo rosto dele. Culpa? Medo? Eu não soube identificar. Mas então ele recompôs a expressão e veio com a explicação. Foi um jantar com o cliente da conta nova, ele disse. Aquela que eu te falei que estávamos tentando fechar há meses. A gente finalmente conseguiu, e ele quis comemorar. Me levou naquele restaurante. Eu devia ter te contado, mas foi tudo tão corrido que acabou passando. E ele disse isso olhando direto nos meus olhos, com aquela sinceridade ensaiada de quem já preparou a resposta antes mesmo da pergunta. E eu queria acreditar. Deus, como eu queria acreditar. Porque acreditar significava que meu casamento ainda estava intacto. Significava que eu não estava sendo traída. Significava que eu não teria que enfrentar a verdade que estava crescendo cada vez mais clara na minha frente. Mas você não me falou de nenhum cliente novo, eu disse. Você não mencionou nada sobre fechar conta importante. E ele não hesitou. Eu te falei sim, você que não lembra. Você anda tão distraída ultimamente. E assim, com uma frase simples, ele inverteu a situação. De repente, o problema não era mais ele ter jantado em um restaurante caro com alguém sem me contar. O problema era eu estar distraída. Era eu não prestar atenção. Era eu estar criando caso por nada. E eu me vi duvidando da minha própria memória. Me vi pensando se realmente ele tinha mencionado e eu não tinha prestado atenção. Me vi aceitando a culpa que ele estava colocando nos meus ombros. Eu larguei o recibo na mesa de centro e fui para o quarto. Não porque acreditei nele completamente, mas porque eu não tinha energia para brigar. Porque uma parte de mim ainda queria estar errada. Porque confrontá-lo de verdade significaria ter que lidar com as consequências, e eu não estava pronta para isso. Então eu deixei passar. Mais uma vez, eu deixei passar. E ele interpretou meu silêncio como aceitação. Interpretou minha falta de luta como crença na história dele.
E a vida continuou como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Cada pequeno incidente desses era mais uma rachadura na fundação do nosso casamento. E eu estava começando a perceber que não importava quanto eu tentasse ignorar, eventualmente o prédio inteiro ia desabar. A vizinha nova se mudou para o apartamento ao lado 3 semanas antes daquela noite fatídica. Eu me lembro do dia. Foi um sábado de manhã. A gente estava tomando café quando ouviu o barulho da mudança no corredor. Meu marido fez um comentário sobre como era chato ter vizinhos novos, sobre como você nunca sabe que tipo de pessoa vai morar ao seu lado. E eu ri, concordei, e não pensei mais nisso. Nos dias seguintes, eu a vi algumas vezes no elevador. Ela era bonita, devia ter uns 30 e poucos anos, sempre bem arrumada mesmo para ir ao mercado. Simpática, mas reservada. A gente trocava bons dias, boa tarde, às vezes comentários sobre o tempo ou sobre o prédio. Nada além disso. Eu nunca desconfiei dela. Nunca passou pela minha cabeça que ela pudesse ter qualquer conexão com minha vida além de ser a pessoa que morava do outro lado da parede. Ela era só a vizinha nova. Só mais uma pessoa no prédio. Mais um rosto que você vê de vez em quando, mas não conhece de verdade. Mas olhando para trás agora, eu percebo que ela sempre teve um jeito estranho quando via meu marido e eu juntos. Um jeito que eu não consegui identificar na época, mas que agora faz todo sentido. Ela desviava o olhar. Ficava tensa. Apertava o botão do elevador com mais força do que necessário. Eram sinais tão sutis que eu nem registrei conscientemente, mas meu subconsciente deve ter captado, porque sempre que eu encontrava com ela, eu sentia um leve desconforto que não conseguia explicar. Teve um dia específico que mudou tudo, mas eu só entendi isso depois. Foi numa quarta-feira, por volta das 7 da noite. Eu estava voltando do mercado, carregando 2 sacolas pesadas, quando encontrei ela no hall de entrada do prédio. A gente entrou no elevador juntas, e eu comecei aquela conversa automática que você faz com vizinhos. Comentei sobre o calor, sobre como estava difícil encontrar vaga no estacionamento ultimamente, sobre como o síndico tinha prometido consertar a porta do prédio semanas e nada ainda. Ela respondia com monossílabos, acenava com a cabeça, mas eu percebi que ela estava distraída. Ela ficava olhando para o celular, checando a hora, mudando o peso de um pé para o outro. Parecía nervosa, ansiosa, como se estivesse esperando por algo importante. O elevador parou no nosso andar. A gente saiu juntas e caminhou pelo corredor até nossos apartamentos, que ficavam lado a lado. Foi então que eu ouvi os passos. Passos rápidos subindo a escada de emergência, aquela que ninguém nunca usa a não ser que o elevador esteja quebrado. E então a porta da escada se abriu e meu marido apareceu. Ele parou no meio do corredor ao nos ver. Parou completamente, como se tivesse levado um susto. E por uma fração de segundo, eu vi algo passar entre ele e minha vizinha. Um olhar. Breve, intenso, carregado de algo que eu não consegui identificar. Reconhecimento. Ou talvez surpresa. Ou talvez medo. Eu não soube definir naquele momento. Ele recuperou a compostura rapidamente. Deu um sorriso largo, daqueles que ele usava quando queria parecer descontraído. Oi, amor, que coincidência te encontrar aqui. Cheguei cedo hoje. E veio me ajudar com as sacolas, me deu um beijo no rosto, abriu a porta do nosso apartamento. Eu olhei para trás antes de entrar e vi minha vizinha parada em frente à porta dela, com a chave na mão, mas sem se mexer. Ela estava pálida. Os olhos fixos no chão. As mãos tremendo levemente. E então ela entrou rápido no apartamento e fechou a porta com mais força do que necessário. Dentro do nosso apartamento, eu comentei com ele. Que estranho você subir pela escada. Você nunca faz isso. Ele estava guardando as compras na geladeira, de costas para mim. Ah, eu estava com pressa e o elevador demorava demais lá embaixo. Decidi subir mesmo. Bom exercício, né? E riu daquele jeito forçado que ele tinha quando estava mentindo. Eu conhecia aquela risada. Conhecia depois de 8 anos juntos. Mas eu não disse nada. Só fiquei ali parada na cozinha, sentindo que alguma coisa tinha acabado de acontecer, alguma coisa importante que eu não estava entendendo completamente. Naquela noite, eu fiquei acordada por horas depois que ele dormiu. Ficava repassando a cena na minha cabeça. O jeito que ele tinha parado ao nos ver. O olhar entre ele e minha vizinha. A palidez no rosto dela. Os passos rápidos dele pela escada. Cada detalhe parecia carregar um significado que eu não conseguia decifrar. Era como tentar montar um quebra-cabeça sem ter a imagem completa de referência.
Você sabe que as peças se encaixam de alguma forma, mas não consegue ver o quadro todo. E isso te deixa inquieta, te corrói por dentro, mas você não tem provas concretas de nada. Só aquela sensação persistente de que algo está muito, muito errado. Os dias seguintes foram estranhos. Toda vez que eu encontrava minha vizinha no elevador ou no corredor, ela ficava visivelmente desconfortável. Evitava contato visual. Respondia meus cumprimentos com pressa. Entrava no apartamento dela rapidamente, como se estivesse fugindo de alguma coisa. E eu comecei a prestar mais atenção. Comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas. Como ela sempre parecia saber exatamente quando meu marido estava chegando ou saindo. Como ela sempre dava uma olhada rápida pelo olho mágico antes de abrir a porta. Como às vezes eu ouvia o telefone dela tocar e ela atender com aquela voz baixa, urgente, a voz de quem está tendo uma conversa que não quer que ninguém escute. Mas eu ainda não conectava os pontos. Ou talvez eu não quisesse conectar. Porque conectar os pontos significaria aceitar uma verdade que eu não estava pronta para enfrentar. Então eu continuava vivendo minha vida, indo trabalhar, voltando para casa, fazendo jantar, assistindo televisão, dormindo ao lado de um homem que eu achava que conhecia. Mas a cada dia que passava, eu me sentia mais distante dele. Era como se a gente estivesse vivendo em mundos paralelos, compartilhando o mesmo espaço físico, mas existindo em realidades completamente diferentes. Teve uma tarde que eu voltei do trabalho mais cedo. Tinha fechado um projeto importante e meu chefe tinha liberado todo mundo mais cedo como recompensa. Quando cheguei no prédio, eram umas 4:30 da tarde. Meu marido nunca chegava antes das 7. Eu entrei no elevador pensando em aproveitar a tarde tranquila para tomar um banho longo, talvez ler um livro que estava há semanas na minha cabeceira esperando atenção. O elevador parou no meu andar e as portas se abriram. E foi então que eu a vi. Minha vizinha estava no corredor, parada em frente à porta do meu apartamento. Ela tinha a mão levantada, como se estivesse prestes a bater. Mas quando me viu saindo do elevador, ela congelou. Ficou completamente imóvel por um segundo que pareceu durar uma eternidade. E então, rápido demais para parecer natural, ela baixou a mão e começou a andar em direção ao próprio apartamento, como se aquele tivesse sido seu destino o tempo todo. Como se ela não tivesse acabado de ser pega fazendo algo que claramente não queria que eu visse. Oi, eu disse, tentando soar casual apesar do coração acelerado. Você estava procurando por mim? Ela virou, e o rosto dela estava vermelho. Não, não. Eu bati na porta errada. Eu achei que era a minha. Estou tão distraída hoje. E ela riu, mas foi uma risada nervosa, aguda, completamente desproporcional à situação. Ela entrou no apartamento dela tão rápido que quase tropeçou na própria porta. E eu fiquei ali parada no corredor, olhando para a porta fechada dela, sentindo que tinha acabado de perder alguma informação crucial. Entrei no meu apartamento e fechei a porta. Encostei nela por um momento, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Por que ela estaria na porta do meu apartamento quando sabia que eu não estava em casa? Por que ficou tão nervosa ao me ver? Por que inventou aquela desculpa obviamente falsa sobre ter confundido as portas? A gente morava ali há semanas. Ela sabia perfeitamente qual era a porta dela. E então um pensamento atravessou minha mente, um pensamento tão perturbador que eu tentei empurrá-lo para longe imediatamente. E se ela não estivesse procurando por mim? E se ela estivesse procurando por ele? Eu me sentei no sofá, ainda com a bolsa do trabalho no colo, e fiquei olhando para a parede que separava meu apartamento do dela. E pela primeira vez, eu deixei todos aqueles pequenos incidentes, todas aquelas coincidências estranhas, todas aquelas sensações desconfortáveis se juntarem na minha mente. O olhar entre eles no corredor. Ele subindo pela escada. Ela sempre sabendo quando ele estava chegando ou saindo. O nervosismo constante dela na minha presença. E agora isso, ela na porta do meu apartamento quando achava que não tinha ninguém em casa. As peças começaram a se encaixar, formando uma imagem que eu não queria ver. Uma imagem que fazia todo sentido, mas que destruía tudo que eu achava que sabia sobre minha vida. Naquela noite, quando meu marido chegou, eu quase confrontei ele. As palavras estavam na ponta da língua. Eu preciso te perguntar uma coisa. Tem algo acontecendo entre você e a vizinha? Mas eu não consegui. Porque fazer essa pergunta significaria cruzar uma linha da qual não havia volta. Significava começar uma conversa que ia terminar com meu casamento em ruínas ou comigo parecendo uma louca paranoica. E eu não estava pronta para nenhuma dessas opções.
Então eu engoli as palavras, sorri quando ele me beijou, e perguntei como tinha sido o dia dele. E ele respondeu com as mentiras de sempre, e eu aceitei como se fossem verdades. Mas algo tinha mudado dentro de mim naquele dia. Eu não podia mais fingir que não via os sinais. Não podia mais empurrar as suspeitas para baixo e esperar que elas desaparecessem. Elas estavam lá, firmes e sólidas, crescendo a cada dia. E eu comecei a prestar atenção de verdade. Comecei a notar padrões. Nos dias em que ele dizia que ia chegar tarde, eu às vezes ouvia a porta do apartamento da vizinha se abrir e fechar tarde da noite. Nos fins de semana em que ele inventava desculpas para sair, eu a via saindo também, sempre alguns minutos depois dele. Nunca ao mesmo tempo. Sempre com aquele intervalo calculado de quem não quer ser visto junto. E então teve aquele sábado. Ele tinha dito que precisava ir ao escritório resolver uma emergência. No sábado. Eu questionei. Pela primeira vez em meses eu realmente questionei. Que tipo de emergência não pode esperar até segunda? Ele ficou impaciente. Disse que eu não entendia como as coisas funcionavam na empresa dele, que se ele não fosse alguém ia perder o emprego. E saiu batendo a porta com mais força do que necessário. Eu fiquei ali, sentindo a raiva dele ecoar no apartamento vazio, me perguntando desde quando a gente tinha chegado nesse ponto. Desde quando perguntas simples se tornaram motivo de briga. Eu esperei meia hora. Fiquei sentada no sofá, olhando para o relógio, contando os minutos. E então eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu saí do apartamento, peguei o elevador e fui até o estacionamento. O carro dele ainda estava lá, estacionado no lugar de sempre. Ele não tinha ido a lugar nenhum. Ele tinha mentido sobre sair e estava em algum lugar do prédio. E eu sabia exatamente onde ele estava. Voltei para o apartamento com as pernas tremendo. Sentei na beirada da cama e finalmente deixei a verdade me atingir com força total. Meu marido estava me traindo. E a outra mulher não era uma colega de trabalho distante ou uma desconhecida. Era minha vizinha. Era a mulher que morava do outro lado da minha parede. Era alguém que eu via quase todos os dias, que dividia o mesmo corredor comigo, que ouvia os mesmos barulhos do prédio que eu ouvia. A traição estava acontecendo a metros de distância de mim. E provavelmente estava acontecendo há semanas, talvez meses, bem debaixo do meu nariz. E chorei. Chorei por horas sentada naquela cama, abraçando um travesseiro, sentindo meu mundo desmoronar pedaço por pedaço. Mas junto com a dor, tinha algo mais. Tinha raiva. Raiva dele por me trair. Raiva de mim mesma por ter ignorado os sinais por tanto tempo. Raiva dela por participar dessa farsa sabendo que eu morava ao lado. E tinha também uma clareza estranha, quase libertadora. Porque agora eu sabia. Não estava mais imaginando coisas. Não estava mais sendo paranoica. Eu tinha razão o tempo todo. E saber disso, por mais doloroso que fosse, era melhor do que viver na incerteza. Quando ele voltou para casa algumas horas depois, eu estava sentada na sala. Ele entrou com aquela cara de cansado, jogou as chaves na mesinha da entrada e foi direto para a cozinha pegar água. Como foi? Eu perguntei, e minha voz saiu surpreendentemente calma. Ah, cansativo, ele respondeu. Mas consegui resolver. E então ele veio se sentar ao meu lado no sofá, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse acabado de passar as últimas horas com outra mulher enquanto eu estava aqui, do outro lado da parede, me despedaçando. Eu olhei para ele, realmente olhei, como se estivesse vendo pela primeira vez. E percebi que não conhecia mais aquele homem. Ou talvez eu nunca o tivesse conhecido de verdade. Nos dias que seguiram, eu me tornei uma versão de mim mesma que eu não reconhecia. Eu continuava fazendo tudo como sempre. Acordava, tomava café, ia trabalhar, voltava, fazia jantar. Mas era como se eu estivesse operando no piloto automático, como se a verdadeira eu estivesse presa em algum lugar lá dentro, gritando para sair mas não conseguindo alcançar a superfície. Eu sorria quando ele chegava em casa. Conversava sobre coisas banais. Assistíamos televisão lado a lado. Mas dentro de mim, tudo estava queimando. Cada mentira dele era como jogar gasolina no fogo. Cada desculpa era mais uma camada de traição se acumulando. Eu comecei a prestar atenção em detalhes que antes eu nem notava. A forma como ele checava o celular compulsivamente. Como ele sempre colocava o telefone com a tela para baixo. Como ele levava o aparelho para todo lugar, até para tomar banho, deixando tocando música no banheiro como desculpa. Eu notei como ele tinha começado a se cuidar mais.
A academia de repente virou parte da rotina dele. Roupas novas apareceram no guarda-roupa. Ele começou a usar um perfume diferente, mais caro. Tudo isso eram sinais gritantes de alguém que estava tentando impressionar outra pessoa. E eu tinha ignorado tudo, atribuindo as mudanças positivas, ficando até feliz de vê-lo se cuidando mais. Teve uma noite que eu fingi estar dormindo quando ele foi ao banheiro. Ouvi o celular dele vibrar na mesa de cabeceira. Uma vez. 2 vezes. 3. Mensagens chegando em sequência no meio da madrugada. Ele voltou correndo do banheiro, pegou o telefone, e eu vi o brilho da tela iluminando o rosto dele no escuro. Vi o sorriso pequeno que ele tentou esconder. Vi como ele digitou rápido, com aquela urgência de quem está conversando com alguém importante. E então ele guardou o celular debaixo do travesseiro dele e voltou a deitar. Ficou ali, acordado. Eu sabia que ele estava acordado pela respiração irregular. E eu também fiquei acordada, os dois deitados no mesmo colchão, mas em universos completamente diferentes. Comecei a reparar nos horários também. Ele sempre chegava tarde às terças e quintas. Sempre. Era como se tivesse um padrão estabelecido. E nos outros dias, quando chegava no horário normal, ele estava distante. Respondia minhas perguntas com monossílabos. Comia em silêncio. Ia direto para o banho e depois para a cama. Mas nas noites de terça e quinta, quando finalmente chegava tarde, ele estava diferente. Mais animado. Mais conversador. Às vezes até carinhoso. E eu percebi que isso acontecia porque ele tinha acabado de ver ela. Tinha acabado de passar horas com ela, e aquilo deixava satisfeito, preenchido de um jeito que eu não conseguia mais fazer. Eu me peguei imaginando como eram esses encontros. Eles se encontravam no apartamento dela? IAM para hotéis? Riam de mim juntos? Ele contava para ela sobre nossos problemas? Sobre como nosso casamento estava morto por dentro? Será que ele prometia a ela que ia me deixar em breve? Esses pensamentos me consumiam. Eu ficava acordada de madrugada, criando cenários na minha cabeça, me torturando com possibilidades. E a pior parte era que eu não podia compartilhar isso com ninguém, porque eu ainda não tinha provas concretas. Tinha suspeitas, tinha sinais, tinha intuição. Mas não tinha nada sólido suficiente para confrontá-lo sem parecer louca. Tentei conversar com ele. Tentei de verdade. Uma noite, eu reuni toda a coragem que tinha e perguntei se estava tudo bem entre a gente. Se ele ainda me amava. Se ainda queria estar comigo. E ele me olhou com aquela cara de surpreso, como se a pergunta fosse completamente absurda. Claro que eu te amo, ele disse. Claro que eu quero estar com você. Por que você está perguntando isso? E eu tentei explicar. Tentei dizer que sentia ele distante, que sentia a falta da conexão que a gente tinha, que parecia que a gente estava só dividindo o mesmo espaço, mas não estava realmente junto. E sabe o que ele fez? Ele virou a situação. Você que está distante, ele disse. Você que anda estranha, paranoica, me fazendo perguntas o tempo todo. Você que está criando problemas onde não existem. Eu estou aqui, estou trabalhando duro para dar uma vida boa para a gente, e você fica com essas crises existenciais. E assim, com algumas frases bem colocadas, ele fez eu duvidar de mim mesma de novo. Fez eu me perguntar se realmente o problema era eu. Se eu estava criando uma história na minha cabeça por insegurança. Se eu estava prestes a destruir meu casamento por causa da minha própria paranoia. E eu aceitei. Eu pedi desculpas por ser insegura. Por questioná-lo. Por não confiar nele o suficiente. E ele me abraçou e disse que estava tudo bem, que a gente ia superar isso juntos. E eu dormi nos braços do homem que estava me traindo, me sentindo culpada por suspeitar dele. Mas a dúvida não ia embora. Ela estava sempre lá, como um zunido constante no fundo da mente. E quanto mais eu tentava ignorá-la, mais alto ela ficava. Eu comecei a fazer coisas que nunca tinha feito antes. Checava os bolsos da roupa dele antes de lavar. Olhava as redes sociais dele quando ele deixava o notebook aberto. Prestava atenção em cada detalhe das conversas dele ao telefone. Eu me tornei aquela pessoa que jurei que nunca seria. Aquela pessoa que vasculha a vida do parceiro procurando por evidências. E eu me odiava por isso. Me odiava por ter chegado nesse ponto. Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia parar. E então teve aquele encontro no mercado. Era uma tarde de sábado. Eu tinha saído para fazer compras da semana.
Estava no corredor de produtos de limpeza quando virei a esquina e quase bati neles. Meu marido e minha vizinha. Juntos. No mesmo mercado. No mesmo corredor. E a reação dos dois foi instantânea e reveladora. Eles se afastaram um do outro como se tivessem levado um choque. Ela ficou pálida, quase deixou cair a cesta que segurava. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas nenhum som saiu. E eu fiquei ali, parada, olhando de um para o outro, vendo a culpa estampada nos rostos de ambos. Oi, eu disse. Minha voz soou estranha até para mim. Aguda, artificial. Que coincidência! Meu marido recuperou a compostura primeiro. Que coincidência mesmo. Eu estava pegando umas coisas que esqueci e encontrei a nossa vizinha aqui. E ele fez um gesto vago com a mão, como se isso explicasse alguma coisa. Minha vizinha mal conseguiu me olhar nos olhos. Ela murmurou um oi baixinho e começou a andar para longe, rápido, quase correndo. E eu fiquei ali olhando para ela se afastar, notando como ela praticamente abandonou as compras que tinha começado, notando como ela não parou para disfarçar ou agir normalmente. Ela simplesmente fugiu. Meu marido tentou agir como se nada tivesse acontecido. Tentou puxar conversa sobre o que eu estava comprando, sobre o que a gente ia fazer para o jantar. Mas eu mal estava ouvindo. Eu estava processando o que tinha acabado de ver. A reação exagerada dos dois. O jeito que se afastaram tão rapidamente. A culpa óbvia nos rostos. E a peça final do quebra-cabeça se encaixou na minha mente com uma clareza dolorosa. Não eram mais suspeitas. Não era mais paranoia. Era real. Tudo era real. Terminamos as compras em silêncio. Voltamos para casa em silêncio. E eu fiquei o resto do dia pensando no que tinha visto, repassando cada detalhe, cada reação, cada segundo daquele encontro. E quanto mais eu pensava, mais certa ficava. Eles estavam tendo um caso. Meu marido e minha vizinha estavam tendo um caso, e tinha sido quase exposto ali no corredor do mercado. E o pior é que eles nem se deram ao trabalho de inventar uma desculpa decente. Porque naquele momento, pegos de surpresa, eles não conseguiram fazer nada além de revelar a verdade através das próprias reações. Naquela noite, eu tomei uma decisão. Eu não ia mais ignorar. Não ia mais fingir. Não ia mais aceitar desculpas vazias ou deixar ele virar o jogo fazendo eu me sentir culpada. Eu ia descobrir a verdade completa. Eu ia ter provas concretas. E então, e só então, eu ia confrontá-lo. Porque eu precisava de mais do que suspeitas e coincidências. Eu precisava de algo inegável. Algo que ele não pudesse distorcer ou explicar. Algo que provasse de uma vez por todas que eu não estava louca, que eu não estava criando histórias, que tudo que eu tinha sentido nos últimos meses era absolutamente real. Os próximos dias foram os mais difíceis da minha vida. Eu continuava vivendo normalmente por fora, mas por dentro estava em guerra constante. Cada sorriso que eu dava para ele era uma mentira. Cada vez que eu dizia que estava tudo bem era uma farsa. Eu estava esperando. Esperando pelo momento certo. Esperando por aquela prova final que eu sabia que ia chegar. Porque traições sempre deixam rastros. Sempre. E eu estava determinada a encontrar esse rastro, não importa quanto tempo levasse. E então chegou aquela quinta-feira. Aquela quinta-feira que mudou tudo. O dia tinha sido normal. Comum. Eu tinha ido trabalhar, voltado, feito as coisas da casa. Meu marido tinha mandado mensagem durante o dia dizendo que ia chegar tarde de novo. Mais uma reunião importante. Mais uma desculpa que eu já nem tentava acreditar. Eu respondi com um ok simples e continuei minha rotina. Mas dentro de mim, algo estava diferente. Eu estava cansada. Cansada de fingir. Cansada de viver naquela mentira. Cansada de acordar todo dia ao lado de alguém que eu não confiava mais. Eu tinha acabado de tomar banho e estava na cozinha preparando um chá quando ouvi a batida na porta. Aquela batida urgente que eu mencionei no começo dessa história. Eu olhei para o relógio. 10 horas da noite. Caminhei até a porta com o coração já acelerado, sem saber exatamente por quê. Era como se meu corpo soubesse que algo importante estava prestes a acontecer antes mesmo da minha mente processar. Abri a porta e lá estava ela. Minha vizinha. Com aquele olhar carregado. Com aquele celular tremendo na mão. E eu soube. Naquele exato momento, antes mesmo dela abrir a boca, eu soube que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Preciso te mostrar uma coisa, ela disse.
E havia tanto peso naquelas palavras. Tanto significado. Eu dei um passo para trás, deixando ela entrar, e fechei a porta atrás de nós. O apartamento nunca tinha parecido tão silencioso. Eu conseguia ouvir minha própria respiração, meu próprio coração batendo descompassado. Ela ficou parada ali no meio da sala, e eu vi que ela estava tremendo. Não era só a mão segurando o celular. Era o corpo inteiro. Ela estava com medo. Medo de fazer o que estava prestes a fazer. Medo das consequências. Medo da minha reação. Você merece saber a verdade, ela finalmente disse. E eu senti meu estômago cair. Aquelas palavras confirmavam tudo. Tudo o que eu tinha suspeitado. Tudo o que eu tinha tentado negar. Tudo o que eu tinha com medo de descobrir. Ela continuou falando, e as palavras saíam rápidas, como se ela precisasse dizê-las antes de perder a coragem. Eu não ia falar nada. Eu realmente pensei em ficar quieta. Mas aí eu me coloquei no seu lugar. Se fosse comigo, eu gostaria de saber. Mesmo que doesse. Mesmo que destruísse tudo. Eu gostaria de saber a verdade. Ela levantou o celular. Hesitou mais uma vez. Eu vi a luta interna acontecendo no rosto dela. A dúvida. O medo. Mas também a determinação. A certeza de que estava fazendo a coisa certa. E então ela girou a tela na minha direção. E tudo parou. O mundo inteiro parou. Porque ali, naquela pequena tela brilhante, estava toda a verdade que eu tinha evitado por tanto tempo. Foto após foto. Evidência após evidência. Cada imagem era uma facada. Cada uma delas provava além de qualquer dúvida que meu casamento era uma mentira. Eram fotos dele. Do meu marido. Com outra mulher. E não era minha vizinha. Era alguém que eu nunca tinha visto. Uma morena bonita, mais nova que eu, sorrindo para a câmera enquanto ele a beijava. Havia fotos em um hotel. Fotos em um restaurante. Fotos dentro de um carro. Fotos que mostravam intimidade, familiaridade, um relacionamento que claramente não era novo. E cada foto tinha data e hora. Eu comecei a passar por elas com os dedos trêmulos e reconheci as datas. Aquele jantar no restaurante caro. Aquela terça-feira que ele disse que tinha reunião até tarde. Aquela quinta-feira que ele chegou em casa às 11 da noite. Cada mentira tinha uma foto correspondente. Cada desculpa tinha sido uma traição. Eu não conseguia falar. Não conseguia processar. Minha mente estava tentando encontrar alguma explicação alternativa, alguma forma de fazer aquilo não ser real. Mas não havia como negar. As provas estavam ali, claras e inegáveis. Minha vizinha começou a explicar. A voz dela saía baixa, cuidadosa, como se estivesse com medo de me quebrar ainda mais. Eu trabalho como recepcionista naquele hotel da Zona Sul. Aquele que fica perto do shopping. Ele começou a aparecer lá há uns 6 meses. Sempre com ela. Sempre na mesma suíte. Sempre às terças e quintas. 6 meses. Ele estava traindo há 6 meses. Meio ano da minha vida vivendo uma mentira. Meio ano acreditando nas desculpas dele. Meio ano me culpando por ser insegura quando na verdade meu instinto estava certo o tempo todo. Minha vizinha continuou. No começo eu não sabia quem ele era. Só mais um cliente. Mas aí, quando me mudei para cá e vi ele entrando no prédio com você, eu reconheci na hora. E fiquei em choque. Fiquei pensando o que fazer. Se eu devia contar ou não. Se era minha responsabilidade ou não. Eu fiquei semanas tentando decidir. Por que você resolveu contar agora? Eu finalmente consegui perguntar. Minha voz saiu rouca, irreconhecível. Ela olhou para mim com aqueles olhos cheios de empatia. Porque ontem ele apareceu no hotel de novo. Com ela. E quando estava fazendo check-out, eu ouvi ele falando ao telefone. Ele estava falando com você, dizendo que estava preso no trabalho. E eu vi ele desligar e beijar aquela mulher. E eu pensei em você aqui, do outro lado da parede, esperando por ele, acreditando nele. E eu não consegui mais ficar calada. Você merece mais do que isso. Você merece saber quem é o homem com quem está casada. As lágrimas começaram a cair. Eu nem percebi no começo. Só senti a umidade no rosto, o gosto salgado nos lábios. E então vieram em ondas. Soluços profundos que sacudiam meu corpo inteiro. Toda a dor que eu tinha segurado nos últimos meses, toda suspeita, toda negação, tudo veio à superfície de uma vez.
Minha vizinha se aproximou devagar e colocou a mão no meu ombro. Ela não disse nada. Não tentou me consolar com palavras vazias. Só ficou ali, presente, deixando eu processar a enormidade do que tinha acabado de descobrir. Quanto tempo passou, eu não sei dizer. Talvez minutos. Talvez horas. Eu fiquei ali sentada no sofá, olhando para aquelas fotos no celular que ela tinha deixado comigo, tentando aceitar a realidade. Tentando entender como eu tinha chegado naquele ponto. Como o homem que jurou me amar para sempre na frente de todos os nossos amigos e família tinha se tornado essa pessoa que eu nem reconhecia mais. Como 8 anos de história podiam ser jogados fora assim, por encontros baratos em hotel com alguém que provavelmente não significava nada além de uma distração. Minha vizinha ficou comigo até eu me acalmar. Ela me trouxe água. Sentou do meu lado em silêncio respeitoso. E quando eu finalmente consegui respirar de novo, quando as lágrimas pararam de cair por tempo suficiente para eu formar palavras, eu perguntei: "Você tem mais informações? Sobre quem é ela? Sobre há quanto tempo isso está acontecendo?" E ela balançou a cabeça. "Só sei o que te mostrei. Mas se você quiser, posso te ajudar a descobrir mais. Posso te avisar quando ele aparecer lá no hotel de novo. Posso te dar os registros das vezes que ele fez check-in. O que você precisar." E naquele momento eu percebi algo. Essa mulher, que eu mal conhecia, que era praticamente uma estranha, estava se arriscando por mim. Estava se colocando em uma situação desconfortável para me dar a verdade que eu merecia. Enquanto meu próprio marido, o homem que dizia me amar, estava me mentindo na cara todos os dias. A diferença entre os dois era gritante. E dolorosa. "Obrigada", eu disse. E as duas palavras carregavam tanto peso. Tanto significado. Obrigada por me contar. Obrigada por se importar. Obrigada por não me deixar continuar vivendo na mentira. Ela foi embora pouco depois. Mas antes de sair, ela me deu o número dela. "Qualquer coisa que você precisar", ela disse. "Qualquer hora. Eu estou aqui do lado." E então ela saiu, e eu fiquei sozinha com a verdade. Sozinha com as fotos. Sozinha com a decisão do que fazer a seguir. Eu olhei para o relógio. 11h30 da noite. Ele ainda não tinha chegado. Ainda estava lá fora. Talvez com ela. Talvez inventando mais uma mentira para me contar quando finalmente voltasse para casa. Eu peguei meu celular e olhei para as mensagens dele. A última era de 2 horas atrás. "Reunião está se estendendo. Não me espera acordada. Te amo. Te amo." 2 palavras que tinham se tornado vazias. 2 palavras que ele usava como ferramenta para manter a farsa. Como se dizer te amo compensasse todas as mentiras. Como se essas 2 palavras mágicas tornassem tudo bem. Eu queria jogar o celular na parede. Queria gritar. Queria quebrar tudo no apartamento. Mas eu não fiz nada disso. Eu só fiquei ali sentada, segurando o telefone, sentindo uma calma estranha se instalar sobre mim. Porque agora eu sabia. Finalmente, definitivamente, eu sabia a verdade. E saber, por mais doloroso que fosse, era melhor do que viver na incerteza. Era melhor do que continuar questionando minha própria sanidade. Era melhor do que acordar todo dia se perguntando se estava imaginando coisas. Agora eu tinha provas. Agora eu tinha certeza. E com essa certeza vinha uma clareza que eu não sentia há meses. Clareza sobre o que precisava fazer. Sobre como minha vida precisava mudar. Sobre o fato de que esse casamento, essa farsa, tinha acabado. Eu não dormi naquela noite. Fiquei acordada esperando ele chegar. Planejando o que ia dizer. Como ia confrontá-lo? Se devia jogar as provas na cara dele imediatamente ou deixá-lo cavar sua própria cova com mais mentiras primeiro. Minha mente estava correndo, criando e descartando cenários, tentando se preparar para o inevitável confronto que estava por vir. E junto com o planejamento, tinha a dor. Uma dor profunda, visceral, que parecia querer me consumir. A dor de perceber que tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida era mentira. Que o homem que eu amava não existia mais, se é que algum dia existiu. Ele chegou às 2 da manhã. Eu ouvi a chave na fechadura, a porta se abrindo, os passos dele entrando no apartamento. Ele foi direto para o quarto, provavelmente esperando me encontrar dormindo. Mas quando acendeu a luz, lá estava eu. Sentada na cama. Acordada. Olhando diretamente para ele. E algo no meu olhar deve ter o alertado,
porque ele parou no meio do quarto com aquela expressão de quem sabe que foi pego. Precisamos conversar, eu disse. E minha voz saiu firme, surpreendentemente firme para alguém que tinha passado as últimas horas chorando.